Olá pessoal, tudo bom? Gente, eu já fiz um vídeo, né, aqui no canal, na playlist de aquarela, sobre pincéis. Só que hoje, né, eu li o comentário da Lúcia que me chamou a atenção a um detalhe interessante, porque ela colocou assim: você tem um vídeo explicando sobre pincéis? Sim, eu já tenho. Mas aí veio a observação interessante. Comprei um kit bem baratinho, mas não estou achando muito bom. E aí foi o que me ocorreu, né? E ela botou: gostaria que você me desse umas dicas. E foi aí que ocorreu de eu pensar assim: eu já entendi o que está acontecendo aí com a dificuldade da Lúcia. E qual é essa dificuldade? É isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, né? Vocês vão pra loja, aí chega na loja, vê aquela infinidade de pincéis, né? Alguns nos encantam pela cor. E aí você se pergunta: qual o pincel que eu vou levar para aquarela? O que é aquarela, né? Como pintura, como técnica de pintura, o que ela exige de mim, né? Como que ela se comporta com relação ao meu suporte, que aí pode ser um papel, pode ser uma tela, né? A minha tinta, que é uma tinta que tem que ser diluída na água, e esse pincel, né? E aos efeitos que eu quero atingir com a pintura. Eu fiz com vocês essa flor no canal. Esse efeito aqui, ó, esse efeito aqui, tá vendo? Onde você tem um mais claro, você tem a linha. Vocês vão ver que eu precisei de um pincel, de uma cerda firme, bem comportada, tá? E eu vou dizer o que é um pincel com a cerda bem comportada, para que depois, na terceira mão de tinta, eu vim com o pincel umedecido só com água, retirei e ele deixou essa marquinha. Um pincel de uma cerda ruim, mal comportada, não vai fazer esse efeito. Você não consegue. Você se acaba e você não consegue. Então, gente, o pincel, ele é fundamental. E aí, né, ao ler esse comentário da Lúcia, eu entendi. Então, vamos lá. Então eu vou mostrar para vocês na prática o efeito desses pincéis e por que um pincel ruim, de uma cerda ruim, não é legal, não é interessante nem um pouco. Primeiro, ele vai soltar as cerdas. Pincel com cerdas ruins, pincel fraco, ele solta as cerdas, ele não dura nada. Segundo, ele vai deformar com a facilidade incrível. Se eu usou uma vez, duas, ele deformou. Então vejam só, olha a precisão. Deixa eu aproximar aqui pra vocês. O que um pincel de cerda boa faz pra gente? Qual é a diferença? A precisão. Para que vocês compreendam, né? Um pincel de uma cerda boa, comportada, e um pincel de uma cerda rebelde, vamos assim dizer. Esse pincel eu adquiri recentemente. Ele é um pincel da Alemanha, né? Da marca Da Vinci, um número 2. Olhem só. Aí você fala assim pra mim: Érica, é caro? É caro sim, né? Perto da nossa realidade aqui, porque eu imagino que na Europa e até mesmo nos Estados Unidos a compra deles não chega a ser tão pesada como para nós, mas de qualquer maneira lá também vai ser um material mais caro do que outros, até mesmo porque por conta da qualidade. Então veja só, eu molhei, umedeci com tinta. Olha o comportamento dessa cerda. Ó, ela vai, tá? Aqui você faz o que você quiser, porque ele vai te responder, tá? Tô dando um exemplo. Olha a precisão dele em deixar essa pequena linha branca.
Aí acontece aquilo que a Lúcia falou. Se você compra um pincel com uma qualidade ruim, dificilmente você vai conseguir algo nessa precisão. E principalmente quando você vai fazer algo muito delicado, como uma pintura de uma flor, ou até mesmo a prática da ilustração botânica, né, que exige uma precisão incrível. Então, olha só, tô fazendo coisas aleatórias, mas para vocês entenderem, ó, olha como eu conserto esse cantinho, tá vendo? Olha como fica essa ponta. E assim você vai, ó. Aí esse daqui custou R$58, custou. Mas, gente, ele vai durar muito, certo? Ele é o meu coadjuvante, vamos assim dizer, principal para o meu trabalho ficar bonito, tá? E, ó que maravilha! E sem contar que ele é uma delícia de usar. Aí isso tudo faz diferença? Faz! Porque aí você pega um pincel miserento que só te irrita, meu Deus do céu, você só se irrita. Ah, ó, lavei, passei no paninho e aí ó como ele fica. Aqui ele vai secar, tá? Aí no caso, vamos pegar aqui um exemplo de um pincel assim que é bom. No caso aqui, um pincel Nacional Tigre, de um pelo de Marta. Mas ó, pera aí, meu fundo. Ó como a cerda, ela já está... Engraçado, a luz hoje não tá boa. Ó como a cerda já está assim, meio abrindo, tá? Então, vou molhar aqui. Ó, eu já tenho... Ó, e repare que é engraçado, a precisão desse já é diferente. É bom também, né? Mas observem, ó, que eu tenho que ficar achando a posição certa pra pegar, né? Ó, já é diferente. Ela já tem uma cerda um pouquinho rebelde, que no que você passa o pincel de um jeito, ela já larga um risco de outro jeito. E aí você vai consertando. Ó lá, tá vendo? Ó, ela já... Então, isso faz diferença, sabe? Ah, no caso aí pra Lúcia, pra qualquer pessoa. Faz diferença, faz. Ó, já secou também, né? Então, ó, eu já não tenho mais a aquarela fluindo. Ó, já tenho que molhar, então ela não absorve bem a água. Esse é um exemplo. Aí, você faz assim. Ah, vamos dizer aquela flor, né? Então, eu tenho aqui agora um pincel... que por sinal foi uma boa aquisição, da Sinuarte. Olha o pincel, olha a cerda, ó, o comportamento, né? E vejam, diferente. Sempre olhem, quando você for comprar numa loja, sempre olhe a cerda por cima. Se ela já tiver aberta, esgaçada, com os cabelos tudo, sai, larga, pega outro. Ó, tem que estar assim, vocês estão entendendo? Essa é uma cerda firme, muito útil na aquarela. Foi onde eu fiz o efeito daquela margarida. Uma outra coisa, você olha aqui, ó. Olha como é bem comportado. Então, toda vez que você for comprar pincel, olha na loja ele assim de cima, ó. Nunca, não olhe só ele assim. Olhe sempre assim de cima, pra você ver o quanto junto estão essas cerdas, tá vendo, ó? E se existe já uma danificação. É uma marca nacional, mas é um bom pincel. É um bom pincel e responde bem. Então, a precisão, por exemplo, ó, de um traço. Olha que legal. Ó, tá vendo? Fora outros efeitos que você tem o controle, ó. É que eu botei pouca água, né? Aqui no caso a culpa é minha. Tá? Ó que legal. Então você tem que ter pincéis para aquarela com cerdas. Poxa vida. É esse fundo preto que não está me ajudando. Ó, então aqui, ó, a precisão, tá vendo? De um pincel bom. É isso aqui, ó, você quer fazer um efeito,
ele te responde bem, ele atende o seu movimento, ele atende a sua necessidade, percebem? E isso é muito importante. Eu não aconselho, então, vocês comprarem esses pincéis muito baratinhos. Por quê, gente? Com certeza ele não é bom. Infelizmente, essa é a realidade. O pincel muito barato não é bom. Sabe? Eu também já fiz isso. Quem não faz, né? Porque você fica assim, poxa, vou pagar tão caro. Então, se não for o caso, assim, de comprar algo já importado, bom, de uma boa qualidade, então acha o meio termo, que é isso aqui, tá vendo? Olha que pincel bom da Sinuart, número 6, e eu paguei acho que 14 em cada unidade. E aí vem aquela precisãozinha que eu te falei, né? Um pincel bom faz toda a diferença. Então aqui, ó, ele já molhei, já usei. E olha como a cerda dele tá legal. E aí, se eu quiser qualquer efeito como aquele que eu fiz na Margarida, ó, ele vai responder. Olha aqui, ó. Certo? Aí, claro, uma outra questão, né? Papel. Papel faz diferença na aquarela. Faz. Tudo que você puder, na medida do possível. Sempre falo isso porque eu entendo. Usar de qualidade faz diferença. Ó. Tá vendo? Aí, se eu não tenho uma boa cerda nesse momento, eu não consigo fazer esse efeito. Por quê? Porque ela vai abrir, ela vai esgaçar, né? Isso é o que eu quero mostrar pra vocês, pra ter, né, assim, são esses arredondados gordinhos, com um pelo também bom, e pra você fazer determinados efeitos e carregar bastante de água pra pintura com aquarela. E ele é bem interessante também, porque ele não é caro e ao mesmo tempo ele tem uma cerda boa, sabe? Ele se comporta bem. Então vejam aqui, ó. Ela só é ligeiramente mais molinha, mas ó que legal. Bem, o papel. Então você tem assim uma precisão. Ele também faz a ponta, se você quiser, para fazer essa pontinha, ó. É muito interessante essa pontinha, eu acho. Até para fazer coisinhas pequenininhas, sabe, assim, para fazer pequenos efeitos. E uma outra coisa legal que eu gosto dele é que ele, encharcadinho, faz aquele efeitozinho, ó. Principalmente quando a gente quer pintar folha. Então ele traz uma certa quantidade de água no corpo do pelo. E isso é legal, ó, para determinados efeitos. Um pincel que não carrega essa água, por quê? Porque vai ter uma cerda curta, né? Ele não faz esse efeito. Vejam, ó, que legal. E aqui você vai brincando, né? Fazendo efeitos, que é a delícia da aquarela. É um pincel da marca, então, Daco. E você encontra ele fácil e não é caro. Então é importante também. Então vamos juntar aqui, né? O que eu diria? Um pincel assim, de um pelo macio, corpudo, bom, para fazer esses efeitos de água. Um pincel chato, ó, de uma cerda boa, bem chanfradinha, para você fazer as retiragens, ó. Olha lá. Para fazer outros efeitos e com a precisão de um pincel bom, duro, ó, ele até escova, olha que massa. E esse é da Sinuart.
Um pincel pequenininho com a ponta para fazer os riscos menores, né, precisos. Então, se eu fosse agora aqui fazer algo assim, ó, um detalhe minúsculo, ó lá, tá? E se for o caso assim, né, algo assim nesse tamanho também bom, um número 2. Isso aqui, ó, eu resumiria. Alguns pincéis que eu também uso e gosto, né, que aí vai ficar a critério de cada um, e que não é muito caro. Um outro formato é esse, que é o formato leque. Ele é muito útil, principalmente numa precisão de você, ó, aqui é o leque, né? Então molhei. Esse meu é da Tintoretto, é da Itália, mas ele é muito bom. Então, se eu fosse aqui agora, ó, sabe? Outros efeitos. E uma outra coisa que eu gosto nesse pincel é a capacidade de fazer isso aqui, ó. Já vamos chegar lá. Ó, ele faz efeitos fantásticos. Aqui, se eu continuar e depois fizer aproveitar essa mancha, eu já vou ter uma mata da Alemanha, ou da 20. Então eu já tenho a mancha que o leque me deu. Aqui agora eu continuo meu trabalho de grama. Então, na aquarela, essas manchas são fundamentais. Mancha que eu digo no bom sentido, né? Justamente para você construir, né, a pintura. Bem, e aqui a gente iria, ó, trabalhar, tá? Fazer algumas demãos, né? Mas vejam, eu já ia trabalhar aqui um gramado. Resumindo, eu indicaria isso aqui, ó, tá? Você encontra esse leque em marcas nacionais, encontra aqui, ó, Kondo, mais um leque Kondo, pronto. E aqui a gente pinta bastante coisa. Resumindo ainda mais o vídeo que eu fiz sobre pincel. E se você quiser também, você tem a opção dos pincéis para aquarela com reservatório. Esse meu é da Sinuarte também. Eu gosto. Eu usei tanto o azul que a cerda tá soltando. Já acabou, já se lascou todo. Ó. E eu não botei aqui. Aqui é legal pra gente ir pra área livre, né? Ó que massa. É um bom pincel também. Esse aqui. Aliás, nunca mais usei, né? Tá? Então essa é a minha dica. Esse estojo vem com 3 tamanhos. Vem o rosa, vem o azul e vem um preto. Que vocês já me conhecem, pra variar, a Erika não sabe onde tá. E esse azul, que é menor, ó, que eu usei tanto que ele perdeu muitas cerdas e hoje a tinta entra. Ela tá entrando no recipiente e aí no que ela entra, suja a água e eu não posso trocar. Então eu tenho que usar ele numa única cor. Mas ainda tá no uso, ó. É um bom conjunto também de pincel que eu recomendo para quem quiser. E aí, claro, né, tudo tem uma vida útil. A gente também não pode exigir de determinadas coisas que fique ad eterno, né? Ainda mais se usa muito. Olha lá como ele é bom. Tá bom? Então aqui, ó, a gente vai longe. Então é isso, pessoal. Então mais uma dica aí de pincel. Vai na loja, pede ajuda ao vendedor, que é fundamental isso também, tá? O vendedor sabe. Já pede para ele pincéis de aquarela e observa tudo isso que eu falei. Comportamento de cerda, de material, tá?
a qualidade da marca. E aí você vai ter pincéis bem legais pro uso aí e pra gente pintar bastante, tá bom? Então, um beijão, até o próximo vídeo.